Olá pessoal, tudo bem? Espero que esse vídeo possa te encontrar bem positivamente, tanto no âmbito material, profissional, espiritual, conjugal, enfim, em todas as partes da vida. Eu gostaria de fazer um vídeo bem rápido, pessoal. Eu fiz, na verdade, ontem um vídeo de um assunto que é muito importante para mim e acredito que seja um assunto importantíssimo na nossa sociedade geral. Porém, esse vídeo ficou muito extenso e eu não consegui postar ele aqui na plataforma, né? Até porque acho que nem tem muita lógica, né? A gente está começando a trabalhar desta forma, não tem ainda uma grande visualização e nem é muito lógico fazer um vídeo tão grande. Então, vou falar de forma resumida. Depressão, ansiedade, terrores noturnos, crises de pânico, enfim. Eu acredito que é um assunto que deva ter uma visão muito holística, né? Deva ter uma visão ampla, né, por parte das pessoas, porque é um problema em particular, né, que ocorre aí dentro da cabecinha aí do ser humano. Existem impactos físicos, emocionais, né, impactos espirituais, e pode tanto ocorrer dentro do âmbito ali pessoal da pessoa, como também pode afetar diretamente no mundo externo, né, na vida profissional, na vida conjugal, espiritual. É um assunto bem delicado assim para ser comentado. Eu não sou psicólogo, faço psicologia na faculdade, né, porque é uma das matérias que a gente cursa, mas bem básico. Mas eu gostaria de falar um pouquinho assim, porque não como um profissional, mas como um paciente, né, porque eu particularmente já enfrentei esse mal, depressão, ansiedade, por muito tempo, desde a minha adolescência, até alguns anos atrás me acompanhou, né? E eu posso dizer que é um estágio bem difícil. Quem passa sabe, né? Tem dias difíceis, tem dias bons, mas que também se tornam dias difíceis, noites longas. E eu gostaria de dizer que não é simples como as pessoas analisam, né? Às vezes as pessoas também associam isso à falta de Deus, né? As pessoas religiosas falam, é falta de Deus, vai para a igreja, isso. Mas um ponto que até eu gostaria de frisar, né? Eu estou escrevendo em um blog meu referente a esse assunto, a igreja e a depressão. E eu não acredito assim que a depressão esteja associada à falta de Deus, à falta de fé, porque a gente vê que na própria Bíblia existe relato, como ocorreu aí com Judas Iscariotes, que muitos sabem, né? Ele traiu lá Jesus Cristo, o vendeu e depois ele foi lá e se suicidou, cometeu suicídio, né? Então uma pessoa que andava com Jesus Cristo, que viu as suas virtudes, viu os seus milagres, andou com Deus, né? Porque está escrito em João, no capítulo 1, nos versículos lá iniciais, 1, 2, 3, que Jesus Cristo, ele era o Verbo e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, né? E que tudo foi feito por ele, sem ele nada do que existe se fez. Ou seja, ele era considerado Deus. E Judas, uma pessoa que andou com Deus, né, não teve força e ceifou a sua própria vida. Você vai dizer, mas é porque ele traiu, né, ele sentiu remorso e foi lá e se suicidou. Mas Pedro também traiu, né, porque Pedro negou 3 vezes. A diferença é que Pedro não vendeu Jesus Cristo. Ele negou durante 3 vezes. Andava com Jesus Cristo, que era da mesma seita, né? Eles diziam, né? Quando perguntaram, falaram, ele é da mesma seita, a fala dele o condena, enfim. E então, se fosse assim, por que Pedro não, né, não cometeu o mesmo ato? Então, Judas tinha uma crise interior, né? Era diferente, ele já não estava bem emocionalmente. Então, eu gostaria de dizer que existem pessoas que frequentam a igreja há muitos e muitos anos, pessoas que até estão no ministério da igreja e que padecem de depressão, de ansiedade, de terrores noturnos, crise de pânico. Eu acho que o pior fator é que as pessoas findam ocultando isso, escondem isso dentro de si e não se abrem com ninguém, porque eles têm que transmitir uma mensagem de que está tudo legal, está tudo bem, e na verdade não é bem assim. O ser humano é muito complexo,
né? Nós temos 86 bilhões de neurônios pela medicina, pela ciência, nós temos em torno de 86 bilhões de neurônios no nosso cérebro. E esses 86 bilhões de neurônios se comunicam entre si. E a gente sabe que a depressão ocorre tanto no interior quanto no exterior. Eu gostaria de dizer assim que, na minha opinião, a depressão ela não pode ser vencida só por psicólogos ou psiquiatras, esse tipo de método, né? Porque o psiquiatra ele vai analisar o comportamento da pessoa e vai prescrever o medicamento, vai fazer uma medicação que possa causar um efeito positivo no indivíduo. O psicólogo ele vai tomar uma decisão baseada no estudo da saúde mental, ouvindo o relato da pessoa, conversando, vai tomar umas decisões, vai orientar, enfim. Mas e quando você está longe do psicólogo, está longe do psiquiatra, né? Porque são dias e horários específicos, né? Para que haja esse diálogo. Então eu acredito assim que existe a autocura. Hoje no mundo são registrados em torno de 800 mil casos de suicídio, em torno de 40 segundos. A cada 40 segundos uma pessoa ceifa a sua própria vida. E no Brasil isso tem aumentado, né? No Brasil já é em torno de 38 mortes por dia por suicídio. E tem acometido, né? Em uma década aumentou 81% dos casos de suicídio com adolescentes, né? Então isso está bem alarmante, né? Os adolescentes ficam muito em celulares, redes sociais, mídias, enfim, assistindo conteúdos que não deveriam consumir na idade que tem. Os pais se livram, né, dos filhos, dá o celular, coloca no computador, enfim, isso está bem alarmante. E para não ficar muito extenso, como que eu venci esse processo? Eu tive uma infância bem complicada, bem difícil. Enfrentei também a depressão, a ansiedade, como eu disse. Isso me acompanhou até recentemente, faz pouco tempo que eu consegui superar isso. E eu digo para vocês, né? Não é simplesmente ir no psicólogo. Não. Como que eu fiz? Eu comecei a mudar tudo que eu fazia, eu passei a fazer diferente. Mudei lugares que frequentava, ambientes, amizades que tinha. Troquei o hábito de ficar ouvindo música, que no caso eu ouvia louvores, e tem louvores que são piores do que alguns filmes que só fala de aflição, de angústia, então isso vai sobrecarregando a tua cabeça. Você tem que fazer um detox do teu cérebro, né? Passei a fazer leituras, a ler bons livros, passei a fazer exercício físico, ajuda muito isso, né? Procurei estar com pessoas positivas, pessoas bacanas, ouvir podcasts, ministrações de pessoas que já são renomadas, que têm um QI bom, que sabe te dar um norte, um direcionamento. Eu via conselhos financeiros no canal da Itonilda, eu via ministrações, ouço até o dia de hoje, no canal do Thiago Brunet, escutava palestras do Pablo Marçal. São pessoas que quando falam, as palavras confrontam o teu pensamento e você começa a mudar, né? Porque a depressão é o teu pensamento dominando todo o teu corpo, todos os teus passos, a tua atitude, e é ao inverso. Você deve dominar os teus pensamentos. Você deve governar as tuas emoções, a tua mente, teus pensamentos, os teus atos, para que você não morra, né? Então você começa a ter domínio. Eu acredito muito na autocura, você de dentro para fora vencer, superar. Você dizer, eu vou conseguir, isso é só uma fase, isso vai passar, isso já acabou. Né? Endividamento financeiro vem, quando você não está bem, você não fica bem no emprego, você não rende, você não produz, logo as dívidas vêm, as cobranças, e você começa a ficar agora ao fim, às vezes você perde família, isso é um caso bem difícil. Porque às vezes as pessoas não te compreendem e você finda passando por processos que você não esperava passar e não tem estrutura. E é onde você chega e fala, não, para mim acabou e eu vou dar um fim. Mas existe uma solução e a solução está dentro de você. É o poder mais forte que o ser humano carrega dentro de si, né? Além da fé, é a força da palavra. Quando você começa a propagar as palavras, a lançá-las, a falar firme, você começa a dominar a tua consciência, a tua mente. Então, você tem um poder muito grande na palavra.
E eu comecei a fazer assim, pela palavra. Eu comecei a dizer, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou sair disso. Isso é só uma fase, isso já passou, isso já terminou. E isso começou a ter um papel positivo dentro do meu ser. E eu comecei a sair daquele calabouço. Então, acredito que, sim, no trabalho do psicólogo, do psiquiatra, acredito. Porém, eu acredito assim muito mais na autocura. Você de dentro para fora começar a se curar. Declarando palavras positivas dentro da tua mente, né? Organizando os teus pensamentos, não deixando que as coisas fiquem entrando, que tudo acesse o teu córtex cerebral, mas que só as coisas boas, só o que você realmente precisa, acesse. Não tenha vergonha de dizer não a certas pessoas, a frequentar certos ambientes, e não porque a pessoa, enfim, mude tudo, mude de cidade, de localização, mude a tua casa, pinte, troque de cor, enfim, faça o que for preciso, mas não aceite o estado que você está, né? Vá para cima, seja positivo, que tudo passa e depois você vê que é uma página virada e você consegue ajudar outras pessoas. Então é um vídeo bem curto, bem rápido, né? Eu gostaria de falar mais, mas enfim, infelizmente é o que eu consegui trazer aqui. Espero que você goste desse conteúdo e depois eu vou trazendo dicas de como que eu venci, como que eu programei o meu cérebro, mudei, comecei a sair, a melhorar, né? Hoje tenho a minha loja, temos a nossa loja, eu e minha esposa, estamos em ascensão, uma loja ainda pequena, mas já temos muita mercadoria, nós estamos investindo, sempre inovando, trazendo. Hoje eu não posso ficar sozinho, não podia, era um terror ficar sozinho. Quem já sofreu depressão, ansiedade, essas crises, sabe? Ficar sozinho é difícil, é uma guerra, né, interior. Hoje eu fico sozinho aqui na loja, trabalho o dia inteiro e graças a Deus superei. Posso dizer que você também vai conseguir superar. É isso aí. Fica aí a dica. Espero que você goste desse conteúdo e nos apoie, siga, nos compartilhe com quem precisa. Obrigado.